Seria da Dani Calabresa e das outras, ou já são outras mulheres acusando ele? A da Dani Calabresa foi prescrito o crime, porque esses eventos aconteceram em 2000 e... Teve uns que aconteceram em 2017, outros em 2014, então prescreveram. Mas tem outras mulheres, como por exemplo a Carol Portes, que ainda é uma suposta vítima do Márcio Smelling. Tem a Carol Portes, uma outra que eu não lembro o nome, e uma que não teve sua identidade revelada. E aí essa é a situação atual. Mas até agora ele teve essa vitória aí do processo dele ser arquivado e entender que ele não estava cometendo violência psicológica. Judicialmente até agora não pode falar que o cara é culpado. Não pode. Mas assim, o que eu acho muito estranho em todas essas histórias é que é igual do caso da Blake. Tem várias versões e são coisas que, apesar dos prints, as coisas que as mulheres estão acusando ele e o lado dele se explicar são coisas que você não tem como saber. Eu não tenho como saber, a gente não tem como saber como ele olhou pra alguém, como ele tocou em alguém, quem fez o quê. Então eu acho muito perigoso, tipo, até agora tá bem difícil de manter essa história pro lado das mulheres, até porque a justiça também arquivou o caso, disse que ele não é culpado. Eu tenho medo de bater o martelo e depois ter uma reviravolta e provar que ele assediou sim, entendeu? Eu não sei, não tomo lado de nenhum dos dois. Não, eu também não, eu só exponho os dois lados. E tem um ponto que a Dani Calabresa, ela também mostrou os prints dela de conversa, onde ela reclama das atitudes do Márcio Smelling para pessoas próximas a ela. Sim. Então ela fala assim, eu não aguento mais o Márcio Smelling, ele é muito tarado, não sei o quê. Só que em momento nenhum tem nenhuma conversa dela falando isso diretamente pra ele. Sim. Então, assim, o assédio, quando você é assediada, o que você vai fazer? Você vai se afastar da pessoa, né? Você como mulher. O que você vai fazer? Você vai continuar trocando mensagem com o assediador? Não, você fica... Não, você se afasta. Você responde seco, no mínimo. Ou então você manda uma mensagem, até pra ter ali registrado que você falou com a pessoa, eu não quero mais esse tipo de atitude, eu sou profissional, eu sou uma atriz, eu sou casada, não quero esse tipo de atitude. Até agora não tem essa prova a favor da Dani Calabresa. E é aí que eu acho muito complicado, porque como tem casos reais de assédio que acontecem, quando isso acontece com uma mulher, ela fica constrangida. Fica, tipo, como é horrível. E se eu mandar essa mensagem e o cara começar a me podar nos projetos? Eu não consegui mais participar das coisas. Aí você vai ter que provar que ele te assediou. Você vai ter que provar que ele tá te podando. Tipo, é uma incomodação mesmo assim, muito grande. Claro. É uma denúncia muito grave. Então, ao mesmo tempo que tá difícil de defender, porque ele apresentou conversas muito, fatos ali, ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás, porque se você imaginar que isso realmente estava acontecendo com ela e ela estava incomodada, ela pode ter errado em não falar isso diretamente pra ele, mas eu também consigo entender o constrangimento de não querer falar e não criar essa situação toda. Mas no final das contas criou do mesmo jeito. Mas se você alimenta, se uma pessoa dá em cima de você, e ao invés de você podar, você alimenta... Então aí você consente com aquilo, aí não é assédio, porque o assédio é algo não consentido. Se você falar não, eu não quero, e a pessoa insiste, invade a sua privacidade, encosta a mão em você, aí é assédio. Agora, se você tá com medo de que isso vá prejudicar a sua carreira e você alimenta aquilo a favor da sua carreira, aí é difícil você comprovar um assédio, porque você alimentou a situação. Entendeu? E uma coisa que ela inclusive falou em uma das audiências é o seguinte, ela falou assim, era muito melhor que meu chefe tarado me chamasse de gostosa do que eu entrasse em conflito com ele. Ela fala isso mais ou menos no processo. Porque era muito melhor pra minha carreira. Então, assim, foi uma escolha que ela tomou. Tudo bem, ela pode ter sido importunada, mas, assim, ela tomou a escolha de não ir contra aquela situação. Você tem que ser contra. Se é assédio, se tá te incomodando e você mesmo assim beija o cara, aí ele vai... Você entendeu? Como que você vai provar que o cara te assediou? Porque você consentiu com a situação. Aparentemente, o que me parece, essa é minha opinião, é que elas
estavam descontentes com o Márcio Smelling, cada uma por seus motivos. Uma para encobrir uma traição, outra porque levou um pé na bunda, outra porque não teve o seu projeto aprovado. Tem também uma das mulheres que deram entrevista junto, que elas fizeram uma roda lá de terapia junto com o Guilherme Amado, né, o jornalista. E ela fala que o Márcio Smelling não deu o crédito para ela de um livro, que ela tinha levado o livro para virar uma produção dentro da Globo e ela queria o crédito e ele não deu o crédito para ela. Isso caracteriza o quê? Não é um assédio. É assédio? Não. Não é assédio. Pode não ser correto. Então, o que parece é que elas tinham diversas questões, porque eles trabalhavam há muitos anos juntos, e se juntaram para tirar ele ali do cargo da Globo. E elas conseguiram, porque ele foi demitido. Mas acontece que a Globo não reconheceu o assédio. Falou que não tinha elementos para comprovar nenhum assédio. Tanto é que ele foi demitido normalmente, com todas as suas contas pagas, né, com tudo que ele tinha direito, até com uma carta de agradecimento na mídia. Se ele tivesse, de fato, comprovado um assédio ali, se a Globo tivesse comprovado um assédio, ele teria sido demitido por justa causa, teria saído pelas portas, né, de trás ali da emissora. A Globo quis colocar panos quentes, tipo, vamos abafar isso aqui, vamos seguir a vida. Exatamente. Pra mim, ninguém é inocente nessa história, não. Todo mundo fez merda. Então, eu acho que assim, cometeram erros. Por exemplo, ele era um homem casado, ele traiu a esposa dele. Inclusive, a esposa dele tá do lado dele nessa história. A ex-esposa, né? Eles não estão mais juntos. E quando tudo isso aconteceu, acho que eles já não estavam. Em 2017, eles já não estavam mais juntos, acredito eu. Assim, ele era um homem casado, ele traiu. Teve mulheres casadas que também parece que traíram. Mas até aí... nenhum crime foi cometido. A questão é essa. Até onde vai aqui? Ele é casado, ele traiu a esposa, então ele pode ser condenado pela justiça. Não é assim também. Assim, né? Tem o que é crime e tem o que não é. Teve alguma relação não consentida? Se teve, se ele abusou de alguém, se ele assediou alguém, aí sim, ele tem que ser condenado mesmo. Mas para isso tem que ter provas. A gente não pode só trabalhar só com o testemunho da suposta vítima, porque a pessoa pode mentir, gente. Na mídia ainda, né? Entendeu? Um jornal. Então precisa de provas. Se não tiver provas, vai ser difícil dele ser condenado. E aí a revista Piauí lançou aquela matéria. Você lembra quando saiu a matéria da revista Piauí? Acho que foi em 2021. Foi um caos isso. Foi um caos, citando o nome dele, falando que ele era um chefe abusivo, que tinha pedido pra Dani Calabresa tirar o roupão, lembra? Em uma das cenas. Você acreditou nelas logo de cara? Então, eu gostava muito da Dani Calabresa porque eu assistia ela, né? Tipo, eu assistia Fúria MTV, eu cresci vendo essas pessoas. Mas eu também fiquei meio assim porque eu também tinha um certo carinho por ele, porque eu assistia ele quando eu era criança. Então eu vi duas pessoas que supostamente eram do humor e eu gostava brigando, e aí um tava acusando o outro, eu fiquei, xiii, agora, gente. Eu acreditei nela, porque assim, eu falei, do jeito que as coisas são ali dentro da Globo, né, como a gente fica sabendo, né, por fofocas de corredores. Sim. Eu falei, com não certeza, duvido nada. Não duvido que ele tenha passado dos limites em determinado momento e tudo. Mas aí, logo em seguida, o Márcio Smelling começou a se defender também publicamente. Até então, logo quando saiu essa matéria na revista Piauí, não tinha nenhum processo na justiça. Sim. Então, assim, elas não tinham denunciado ele para a justiça. Elas tinham denunciado ele para o DAA, o Departamento de Desenvolvimento Artístico da Globo. Sim. A partir disso, abriu ali uma investigação dentro da Globo, sem envolver polícia, Ministério Público, nada, para verificar se de fato ele estava tendo comportamentos problemáticos. E aí envolveu o compliance e tudo, e aí começou a chamar as pessoas para dar as suas posições, né? A Dani Calabresa falou que ele era um chefe abusivo. Primeiro ela assediou ele de assédio moral. Aí depois, quando ela foi retirada de um programa de final de ano, ela voltou no departamento de DAA, lá, o Departamento de Desenvolvimento Artístico, e acusou ele de assédio sexual. Então ela mudou a denúncia dele. Sim. E antes dela fazer a denúncia de assédio moral, ela tinha sido... Ela não, na verdade. Ela tinha proposto um programa
pro Márcio Smelling, que seria parecido com o que ela apresentava com o Bento Ribeiro na MTV. Ela falou que eles tinham uma dinâmica muito legal, ela e o Bento Ribeiro, e ela queria replicar o programa, fazer uma nova versão dentro da Globo. Sim, era o Furo MTV, se eu não me engano. Né? Aí seria Fora de Hora dentro da Globo o nome. Entendi. Aí o Márcio Smelling adorou a ideia, só que ele falou o seguinte, o Bento Ribeiro não. Ele não vai participar. O que você tem contra o Bento Ribeiro, Melin? Eu acho que seria excelente, né? Mas assim, foi uma... Já que a Dani Calabresa fala que eles tinham uma dinâmica legal. Sim, eu lembro do programa, era muito engraçado, era muito bom mesmo. Mas o Márcio Smelling não concordou, falou que não queria. E ela iria apresentar ou com outro humorista, ou só ela iria apresentar o programa. Sim. Ela ficou extremamente descontente, aí eles começaram a ter várias discussões, ela chorou em uma das reuniões. E aí foi que ela foi e acusou ele de assédio moral. Será que isso foi a gota d'água? Tipo, não aguento mais, tô tentando fazer as coisas e você não deixa. E você tá me assediando moralmente. Vou te acusar agora porque agora chega. Mas assim, um chefe falar, não, eu não quero que seja assim, é assédio moral? Isso não. Por isso que eu me questiono se essa foi a gota d'água. Ela ficou tipo, não, agora passou dos limites. Por exemplo, tô sofrendo um assédio. Mas eu vou conseguir o programa que eu quero. Então, fazer um assédio aqui pra conseguir o que eu quero. Vale a pena passar por isso. Agora, sofri um assédio e não consegui o programa que eu quero, aí você tem uma inimiga. Entendi. Pode acontecer, não tô dizendo que foi isso que aconteceu. Supostamente. É uma coisa que pode acontecer no mundo das ideias. Estamos aqui no mundo das ideias. Sim, com certeza. Isso realmente pode acontecer. A pessoa acabar tolerando algumas atitudes que não deveriam ser toleradas porque ela visa algo maior lá na frente. E aí, quando ela não conseguiu alcançar aquilo que ela queria, ela falou, então agora eu vou jogar merda no ventilador. Fora o problema que isso causa, né? A decisão de você, vou ir lá denunciar no departamento da Globo isso aí. Isso causa uma confusão do caramba. Contanto que a Globo ficou bem quietinha ali e fez a investigação dela por baixo dos panos, por isso não... Acho que pra tentar não vazar isso na mídia, né? Sim. E aí o que aconteceu? A Globo concluiu que o problema da Dani Calabresa era um descontentamento com a carreira dela. E o problema do Márcio Smelling como gestor era não saber gerir bem a sua equipe. Isso é um problema. Então, ele era muito amigão da galera. O que aconteceu? Ele